minha tela, Fernando, do... Tá aparecendo o PowerPoint. Tá bom, beleza? Você já tem grupo de tudo, Fernando? Ainda não, eu tô um pouco perdido ainda, professor. Eu não me organi... eu não consegui entender direito o que que era em grupo e o que que não era da disciplina. Tudo é em grupo, não tem nada individual. Até esse exercício do Maia, que a gente vai fazer aquela peça de xadrez, ele é individual, né? É só esse, então, Assim, não, individual. não. Os laboratórios são individuais, todos os laboratórios, né? Mas, como eu sugiro, né? Eu não sei se no texto, mas eu sempre tenho falado aí, né? Que nos tempos livres, concretamente quando você for fazer coisa de Maia, né? Na terceira aula já, não é essa próxima, você já vai fazendo coisas da sua parte, né? Para não perder tempo, né? Logicamente, pode fazer um pouquinho, uma coisa que a gente recomenda, e depois fazendo coisas que interessam mais a você, entendeu? Para gastar o laboratório com desenhos e designers, né? Que são do que você quer fazer nas coisas em grupo, para entregar, entendeu? Tá certo. Então, mas na verdade, tudo é em grupo, porque os laboratórios só serão corrigidos se a pessoa tiver problema de falta nota, né? Basicamente é isso, né? Certo. Eu estava querendo pesquisar alguma história. Eu queria desenvolver algum jogo na temática de alguma lenda africana, alguma coisa assim. Ele tem um pouco para ter um pouco a ver comigo também, né? E Sei. aí, é, e aí eu tô tentando achar, só que é um conteúdo assim que é muito difícil de achar, velho. Eu não consigo achar um artigo científico, sei lá, alguma coisa falando sobre histórias da África, né? Sério? Mas você está procurando em inglês, português? Que língua você está procurando? Eu procuro nas plataformas, naquele Google Escolar, né, que é Hum. a base científica que a gente tem acesso gratuitamente, né? E tem o da Cielo também. A gente acha assim algumas coisas, mas vai ser em outros idiomas, né? Em português vai ser bem difícil. Ah, Mas eu é. tô, Não, eu tô tentando achar alguma história que dê alguma que me dê algum personagem assim que eu acho que encaixaria bem em um jogo. E aí eu tô vendo bastante coisa, mas assim, é difícil ter uma ideia, né? não, é difícil, Então, mas, quer dizer, hoje a ideia da aula de hoje é dar um startup, né? Então, uma das maneiras de ter ideias é pelo caráter, mas sempre é bom trabalhar em time, tá, Fernando? Isso que a gente está isso que a gente está sugerindo, logicamente, tem a ver também com o número de pessoas inscritas na disciplina, que é o dobro, né? Na pandemia que é o dobro. Mas ninguém desenvolve coisas, digamos assim, a não ser que a pessoa seja muito experiente, sozinha, né? Então, era melhor ter alguém, né? Você não conhece ninguém na disciplina, é isso? Ou as pessoas que você conhece já estão comprometidas? então, eu conheço alguns ali de nome. ah, eu fiquei. É que assim, eu queria ter alguma coisa para poder propor para o grupo trabalhar antes de já formar o grupo, porque eu queria trabalhar uma ideia que eu não sei se as outras pessoas vão aderir, sabe? Essa ideia que eu estava querendo, assim, de explorar alguma coisa que seja de cultura de algum país da África mesmo, né? E aí eu queria já ter alguma coisa para poder dizer, ó, eu quero trabalhar mais ou menos nesse sentido aqui, e aí para não, sei lá, né, para não ficar para a gente não ficar discutindo muito tempo uma coisa que é muito simples, que é só, por exemplo, matemática que a gente vai escolher. E aí eu já queria propor assim e ver se tem alguém interessado nisso, porque se não tiver, aí a gente já escolhe alguma outra coisa. É que assim, eu ficaria muito contente de poder seguir nesses, de poder encontrar, né, uma lenda ali, alguma história que a gente consiga explorar. Ah, não. Por exemplo, eu tenho amigos do Quênia, né? Tem amigos do Quênia, tem amigos de África do Sul, alguma, mas principalmente do Quênia, né?
Então, e o Quênia fala inglês, né? A África do Sul também, mas africano, um deles é meio alemão, né? Meio holandês, aliás. O primeiro idioma na África do Sul. Então, mas no Quênia é inglês, né? Então, o que tem de coisa em inglês do Quênia, de histórias do Quênia, tá? Me parece que é a nação genuinamente africana depois da África do Sul, na verdade, negra, a mais desenvolvida, tá? O Quênia acho que é a nação mais desenvolvida da África, né? Tá? E, logicamente, a África do Sul tem alguma a mais, mas ela não é só genuinamente negra, né? O Quênia é o exemplo, assim, do país, assim, mais bem, bom, desenvolvido mesmo, né? Da África. Então, se você procurar coisas do Quênia, você vai encontrar um monte, tá? Eu tenho certeza, porque eu já li duas ou três, tá? E o que o pessoal conta para mim, meus amigos quenianos, né? Então, tem mesmo, tá? Inclusive, são muitas referências inglesas, tá? Britânicas, né? Porque o Quênia foi muitos anos colônia britânica, né? Tá? Tá certo. Eu vou tentar fazer uma pesquisa em outros idiomas também. Eu tinha conseguido um artigo que ele fala de uma festa de final de ano assim que tem em vários países africanos e aí cada dia eles comemoram uma coisa e cada dia tem um significado assim. Eu queria conseguir pegar essas coisas que são elementos culturais assim para conseguir pensar em algum ícone ali, algum personagem, né? Algum ídolo para Tá bom. poder Não, é, show de bola. Como é que é? É um ponto de partida bem interessante, né? Tá bom. Então, boa noite a todos, pessoal. Eu estava falando com o Fernando aqui. Antes de eu começar, estava tirando algumas dúvidas dele sobre os grupos aí. Alguém está perdido com relação a grupos, assim? Ou todo mundo está perdido? Como é que tá esse negócio aí, pessoal? É, alguém ou está perdido em relação a tudo, né? Então pode ser, David, antes de começar a Boa aula, tem alguém perdido com relação a tudo, pessoal? boa noite, Vamos aqui. professor. Tudo Boa bom? noite. É o Heitor aqui. Eu tô com dúvida com relação ao primeiro laboratório, né, que foi quinta-feira. Sim, pode falar. Tava ali no slide da primeira aula que seria uma introdução de Unity e Maya, né? Eu teria que ter Certo. feito o A1 e o B1? Isso eu fiquei confuso. Eu tenho que escolher um caminho e seguir os laboratórios daquele caminho. O outro caminho eu não vou seguir. É isso? Sim, você prefere ser um desenvolvedor programador ou um designer, Heitor? Não, vai ser eu vou escolher eu escolhi o caminho do programador. Tá. E aí Então, então vão ser 4 laboratórios para mim, é isso? E para quem não, não, escolheu não, todo mundo tem 9 laboratórios, tá? É que tem no meio lá, concretamente quando for alguma coisa de RPG, acho que são 3 ou 4 laboratórios, tá? De RPG, né? Uhum, Então, mas todo mundo tem 9 laboratórios, tá? Só que obrigatoriamente, mesmo você que vai ser programador, tem que fazer alguma coisa de design, tá? Com Maya, né? É o certo. básico, né? Tá bom? Mas é um ou dois laboratórios só da outra parte, né? Quem Então, o que eu for... beleza. Eu ainda não entendi como que vai ser a separação de conteúdo por laboratório. Ou eu que vou determinar? Não, você quer A, B ou C? Você ficou mais propenso para Pro A. escolher uma trilha. Ah, então, aí eu já vou passar para você, já vou passando básico como é que é? Uma historinha, né? Então, alguma coisinha para vocês ir fazendo. E o próprio Unity, você já programa em Unity, né? É isso. Ainda não. Essa eu vou ter que Ah, correr atrás aí, porque eu não tive matérias anteriores de jogos, mas eu ah, vou escolher esse caminho. tá bom. Não, por exemplo, a trilha os dois exemplos lá iniciais são bem simples, né? Só que Uhum, não dá para aprender a programar, né? Também, veja bem, Heitor, nem é o que eu... Puxa vida, isso aí eu não falo nessa aula aqui, porque essa aula aqui já é de desenvolvimento, mas quando eu falo na aula de programação, eu comento que componentes é uma técnica de, lógico, você tem que saber programar alguma coisa, né? Especificamente é bom saber programar C# já. Mas trabalhar com os componentes no Unity, perdão,
você pode encapsular pegar várias coisas abstraídas. Então, você pega sistemas encapsulados e vai trabalhando. É o que os roteiros de learner, né, de conhecimento do Unity fazem, tá? Eles fornecem vários componentes encapsulados, você só vai desenvolvendo. Por exemplo, no RPG Kit, que vai ter 3 ou 4 horas de RPG, aí você recebe as coisas e vai desenvolvendo lá as suas próprias coisas, entende? Só que, mas eu queria aprender os básicos dos básicos. Aí tem que remeter a outra disciplina ou outras disciplinas aí ou até vários tutoriais. Aliás, no Unity, eles mudaram o modo de fazer os tutoriais, porque agora eles fazem colaborativos, tá? Todos os tutoriais dele agora tem uma equipe de 3, 4, 5, 7 pessoas que vão explicando as partes, tá? É bem interessante, né? Só que só que dá um pouco de trabalho, porque como essa disciplina aqui não era para fazer o feijão com arroz da programação, você vai ter que correr um pouco por conta, né? Tá bom? Sim, com certeza. Mas vai dar tranquilo, porque o Unity foi feito para isso. Os tutoriais do Unity são feitos para isso, tá? Para as pessoas aprenderem do zero. Certo. Só que ainda não entendi como que vai ser essa separação de conteúdo por laboratório. Você falou que são 9 laboratórios, certo? O primeiro laboratório, eu vou fazer a introdução lá do primeiro... Eu tô aqui com Unity, a o introdução PDF do aberto. Unity. Isso, a introdução do Unity eu tô aberto aqui, deixa eu ver. Percurso para programador, Unity FS Microgame, certo? Então, ele tem esse microgame. Então, esse era o laboratório 1. Sim, esse daí, na verdade, é para conhecer o Unity, tá? Ele vai mostrar Tá. Então, os laboratórios ainda não teve laboratório ainda, é isso. Um conhecer o Unity, né? Introdução ao Unity, tá? Ou Maya, né? Tá bom? E aí, a partir daí, vocês vão desenvolver coisas que na verdade, vão customizar coisas que o Unity vai te entregando só no laboratório a partir de RPG, e que a gente vai pedir coisas que vocês estão fazendo coisas, porque ele não dá o jogo, ele só dá um kit. Aí você tem que ir implementando coisas, tá? Tá. Tá bom? Então, a partir do terceiro laboratório, se eu não me engano. Entendi. Tá bom? Bom, mas alguém está perdido aí? Tem alguma pergunta para fazer, pessoal? Professor, eu não sei se Quem é eu? Henrique, tudo Oi. bem? Eu não sei se perguntaram ainda, porque eu cheguei um pouquinho atrasado, sobre a divisão dos grupos. Ficou um pouco confuso em relação a dupla, qual trabalha dupla, qual é mais, né? Eu não entendi mais ou menos O como trabalho de funciona. hoje, que eu já vou fazer um exercício hoje, né? De desenvolvimento de caractere e narrativa, é dupla. Seminário é 4 e o game final é 6, tá? 2, 4 e 6. Tá, entendi. Tudo é em Então, dupla. Tudo é em grupo, perdão. E só o laboratório, o percurso que cada um vai fazer é individual, mas eu recomendo fortemente que as pessoas montem os grupos para não ficar trabalhando isolado, né? Meio perdidão lá. Aí vai trabalhando já pensando no que está fazendo, ou em par, ou no grupo de 6, né? Tá? De até 6, perdão, né? Do game final, tá? Mas tudo é em grupos, tá? Tudo em grupos. Tá, então primeiro tem o desenvolvimento só para ver se eu entendi. Primeiro o desenvolvimento do personagem em dupla. Aí depois o seminário com 4. E depois tem uma entrega final com 6, que seria o jogo final, é isso? Não, em termos de cronológicos, primeiro é o seminário, tá? Na sexta aula. Tá. O do personagem, vou fazer um exercício para vocês darem tempo de... para vocês exercitando, é um exercício, né? Tá? E depois, aí a entrega do personagem, que é 2 partes, narrativa e depois o design, né? Tá. E no final, o game, tá? Final, que aí, então, cronologicamente de entrega seminários, segundo, personagens e narrativas, e terceiro, game final. Entendi. E agora você falou da trilha aí, da rota. A dupla tem que pegar a mesma coisa ou não? Não, na verdade, eu até recomendo que seja a dupla do design de caractere, você fala? Isso. Não, eu acho que o ruim é se na dupla não tem ninguém que é design, entendeu? Me parece que o ruim é isso. Né? Entendi, Agora, entendi.
Me parece, né? Porque, a não ser que o pessoal é programador e manja de design, senão vai penar bastante para fazer o caractere, tá? Tá, Mas, tá bom. né? Tá bom? Uma pergunta, professor, é o Heitor novamente. Sim. Na sua experiência aí, como eu não tenho, não tenho conhecimento na programação em Unity, você recomendaria eu pegar o caminho B ou não? Então, Heitor, Isso. então, você, Heitor, você gosta de design? Você é um tipo meio desenhista, mangá, essas coisas? Como é Não, que você... qual- eu gosto muito, assim, a minha, o que eu gosto de fazer é jogar videogame, né? E eu gosto de programar também. hum. Então, eu tenho sim contato um pouco com design, então eu acho que seria um caminho legal. Eu digo assim no sentido de como eu não tenho esse conhecimento prévio de programação em jogos em Unity 3D, eu sei que o caminho B tem programação, um pedaço da programação, mas como a maior parte seria É bem design, simples. eu acho Não, é que... bem simples. Oi? O caminho B tem uma programação bem simples. Para Uhum. aprender a programar no Unity, tem que gastar pelo menos umas 12 ou 16 horas, tá? Não tem jeito. É Uhum. igual um game bom aí para você ficar bom na aprendizagem. Curva de aprendizagem é pelo menos 12 horas, tá? Certo. Então, precisa ver o tempo que você tem, né, meu amigo? Então, o Maia também é Mas chato, mas ele já é a trilha que você está fazendo dos laboratórios, né? Certo? Não? Mas o entendi. Unity, só para Então, aprender, se for 12 ver, horas. então não teria conhecimento prévio de Maia, o caminho B. Ou Não, precisa porque ter você. também. Não, mas aí não tem, e aí você vai usando as horas de laboratório para fazer as suas coisas já, né? Tá? Entendi. Os dois têm que aprender, mas tá vendo? Os dois têm que trabalhar, mas o Unity vai ter que ter trabalho prévio de aprender o ambiente, que é 12 horas, tá? No mínimo, tá? No mínimo 12 Uhum. horas. Bom, Entendi. ok. Bom, pessoal, então eu vou. Depois a gente volta a uma questão de perguntas, tá? Mas eu queria só passar os slides dessa aula de hoje, né? Tá bom? Então, deixa eu abrir aqui. Ele fala, apesar de ser escrito The Best, que The Best é o slide anterior. Acho que é isso, mas acho que é The Best Game, é os melhores caracteres de games, tá? Vamos lá. Então, o que vem primeiro, né? Então, num design de caracteres, o que vem primeiro, obviamente, é o melhor jogo. Então, um super caractere, um super tal, história, mas se o game é uma porcaria, não adianta, ele não vai vingar, tá? Então, o que vem de longe, assim, primeiro, é um bom game, né? Tá? Alguma jogabilidade legal, né? Mas um game, digamos assim, jogável e, digamos assim, funcional, tá? É o que vem primeiro mesmo, certo? Vamos lá. O segundo passo, tá? O primeiro passo é ter um bom game. E o segundo passo, né? Como é que faz surgir um bom caractere num game jogável, num game razoavelmente bom, tá? Precisa ter time. Então, isso que alguém... mas professor, eu tô com dificuldade, eu prefiro fazer sozinho. Só quem tem muita experiência, tá? Quem tem muita experiência, quem já trabalhou em outros times, consegue fazer, bater o escanteio e vai lá cabecear, tá? Porque não é fácil mesmo, é uma coisa, tarefa, é um aprendizado, né? E a colaboração de um time, de uma equipe, é muito importante para você fazer um caractere num game bom, tá? Sempre tem sorte, mas eu estou dando aula, então a aula a gente fala do que o pessoal da área fala, né? Tá bom? Então, o Shigeru Miyamoto aqui, né, do Nintendo, que fez o Mario, fez o Zelda e tal, né? Essa é a equipe do Zelda, tá bom? Então, eram 4 na época, tá? Mas sempre trabalhou 3, né? No mínimo 3, tá? Logicamente é Nintendo, né? Mas o Nintendo é da década de 80, tá? Então, 3 era bastante, tá? Era meio vocês aí, certo? A Nintendo da década de 80 era uma molecada lá, tá? Então, igual vocês, mais ou menos mesma idade de vocês, né? Então, usualmente, a equipe de desenvolvimento de um game, inclusive os games, as empresas nacionais, né, que tem aí, tem essas 7 pessoas, mais ou menos, tá? Então, um designer, pelo menos um designer, que trata da concepção, da história, que deveria ser com H, né? Hoje em dia não se fala mais de história assim, isso é também errado, que vê o mundo do game, né? Tá? Os níveis, né? Então, as fases, né? E a mecânica, o gameplay dele, né? Tá?
Depois, o pessoal da arte, né? Então, esses aqui são os dois principais, de fato, né? O designer em geral, né? Que tem, digamos, o game, a ideia do game já vingando, né? E o pessoal de arte, o design de arte, que vai fazer a identidade visual do game. E com o computador, né? O computador na mão, né? Com o celular, hoje em dia isso é muito importante, né? O design de arte é muito importante, tá? Então, ele tem os assets, que são os recursos, né, que vão vindo, as bibliotecas, certo? Biblioteca é mais uma ideia de programação, né? Asset é uma coisa, digamos assim, vários portfólios que eu posso ir importando, né? Então, tem os modelos digitais, de caractere, de vila, de carro, naves, né, tá? Cenas, animação, tá? Então, que a gente... animação que vai fazer a movimentação, tá? Que vai fazer o storyline, né? Então, a história ir andando, né? Aí essa animação. Aí tem o pessoal de engenharia de som e de música, tá? Que cuida do áudio, ou a imersão, para dar uma ideia de imersão, de vivência sensorial do game, né? Os dois caminhos de aprendizagem sensorial, cognitiva, na verdade, né? Cerebral, do homem, né? Mais fortes são 80% visual e 11% audível, tá? Então, isso é córtex, né? Tanto visual quanto auditivo, tá? Então, engenheiro de som e de música é o quarta pessoa. E aí, por fim, vocês, né, em geral, aqui vocês não, o curso anterior que eu dou de programação e o que o Harlan dá também, introdução à programação, é o pessoal que programa, implementa o game, né, tá, numa engine, né, atualiza a mecânica, porque às vezes tem que fazer uma mudança das espadas, uma lança, vira uma espada dupla, então atualiza a mecânica, né. E depois uma parte muito importante, o pessoal de teste, em geral, né? Todo mundo que é da área técnica deve começar pelo ser testador, porque é descobrindo os bugs e onde o game fica chato, ou muito difícil, ou muito fácil, ou incompreensível, que aí a pessoa pode realimentar todos os outros, tá? Então, tudo bem? Então, o testador é o que todo mundo fala das grandes empresas, né? Mesmo um cara super capacitado, é bom começar como testador, porque ele interage com todo mundo, tanto com designer, com o pessoal de arte, animação, engenharia de software, então ele interage com todos, tá? Então, um bom momento para você, um bom pé de entrada em uma grande empresa de desenvolvimento de software como testador, né? E tem vários, eu não olhei, sempre eu dou uma olhadinha nos sites aí e tal, nos fóruns, e sempre tem. Ano passado, por exemplo, 2019, tinham 80 vagas de testador da Blizzard e outra, esqueci, mas da Blizzard, isso aqui era dividido em vários lugares do mundo, tá? Então, países escandinavos, assim, Ásia e tal, né? Mas tinha vários. Estados Unidos até tinha algum também, se eu não me engano, tinha no Brasil, não lembro se não tinha no Brasil, mas sempre tem, tá? Um monte de vaga de testador, né? O salário mínimo aí, 1,2 aí no país de origem, né? Tá? Legal. E o gerente, lógico, o gerente é o cara o gerente contratado para fazer a gestão de todo esse pessoal, né? Tá bom? Então, basicamente, são essas funções comuns numa equipe de desenvolvimento, inclusive as nacionais, tá? Então, primeiro, o melhor de tudo é ter um game bom. Segundo, uma equipe razoável, né? Não precisa ser tudo isso, não, mas umas 3 pessoas em geral é bom ter, tá? 3 pessoas em geral é bom ter, né? Então, a gente está fazendo um jogo aí com 6, né? Esse número aí não é mais, isso aí não combina com porque esse número aí que eu estou só tirando o gerente, tá? Basicamente, eu estou só tirando o gerente, porque aí vocês fazem a autogestão aí, né? Mas é o número recomendado aí para a gente... Lembra que a disciplina fala de projeto e tal? Então, em vez de ficar dando teoria de projeto, blá, 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 vamos fazer o negócio, tá? A gente vai explicando os elementos de cada um e vocês vão fundindo tudo, tá? E a gente no laboratório só está tratando de 2, tá? Que é a parte da programação e da arte, né? Mas paciência, também não tem tempo infinito, né? Então a gente está focando 2, tá? E vai ter aula teórica das outras coisas, né? Tá bom? Aqui, o terceiro
aspecto que importa, além do o game, o time. O terceiro, né? O aspecto visual do caractere. Então, como eu falei, 80% da cognição humana vem pela vista, né? Então, por exemplo, Overwatch, esse aí é o 2, mas o Overwatch 1 já também estava, né? Então, silhuetas. Então, se você pegar o Wisdom, acho que, não sei, não lembro se é o nome do gorila ainda, mas é o primeiro caractere ainda, o Wilson, acho que, bom, não lembro se era o Wisdom, e aí você pega as menininhas, lógico que elas estão meio bombadas aí na foto, mas se você olha no jogo, silhueta, né, a sombra dela está bem definida, porque isso ajuda na várias coisas, mas a identificação rápida ajuda nessa comunicação visual, tá? As poses também fazem importância, tá? Então, por exemplo, né, Time Splitter, né? Parece que não, mas só o fato, né, a linguagem corporal, de como ele pega a arma, de como, né, enfrenta um negócio, ou a postura de que aparece no banner institucional, diz já uma introdução, né? Então, tem aí o do Street Fighter, né? Bom, eu não lembro, mas tem os personagens que, né, são já assim, como que chama? Inatingíveis, né? Certo? Então, já está dizendo uma coisa do estilo, da personalidade do caractere, porque as poses, elas relatam o estilo, tá? Quarto aspecto importante, isso aqui são generalidades, tá? Isso é uma introdução. Quarto coisa importante do caractere é torná-lo particular, né? Estava falando com o Fernando aqui, não, eu queria procurar uma história, uma derivado de uma história ou de uma base africana, acho legal pra caramba. Então, é o aspecto particular que quer tornar no desenvolvimento, né? Então, fugir dos estereótipos, tá bom? Então, tipo assim, eu tenho lá, né, o meu lutador, tenho lá minha menininha, tenho lá o meu cientista, tenho lá meu faz tudo, não sei o quê, meu robô de atividade. Eu vou tirando lá e vou usando. Lógico, se a gente trabalhou bastante, não está mal. Mas é importante sair dessa coisa de, né, customizada, tá? E não torna os caracteres mais um entre outros, porque isso, como eu falei, isso não é a parte autoral do curso. Se a pessoa não tem tempo, não tem tempo, né? Eu vou mostrar numa aula aí, né? Do Maia, por exemplo, a gente pega o caractere e customizados que eles dão lá, né? Tá? E mixamos, e você pode mexer em cima, mas você deve customizá-lo depois, tá? Então, figurinha da bolachinha de gengibre, né? Tá bom? Para não ser desse tipo aí, né? Tá? A não ser que se o game seja pixel, né? Igual aquele filme lá, né? Tá? Ok, né? Então, vamos lá. Aqui, puxa, podia ver feita animação aqui. Então, a gente tem, o quinto lugar, né? O que importa é o papel da personalidade protagonista. Então, a gente fala que tem dois extremos, né? O lado direito aqui é a personalidade chamada quadro branco. E o lado vermelho não é nenhuma conotação, só para diferenciar bem. Então, vamos pelo lado branco aqui. Tá? Pelo quadro branco, o que é no quadro branco? Personagens que ou tem muito pouca ou nenhuma personalidade. Um personagem meio assim, o escuro, né? Ou, caramba, o que está acontecendo com esse personagem? Por quê? O propósito desses personagens, com essas personalidades que são meio, parece que não tem personalidade, né? É servir como concha, tá? Então, você põe o que você quiser lá. Então, para quê? Para que o jogador, esse é um fenômeno psicológico, o jogador se projeta neles, tá? Onde que se usa isso? No RPG. No RPG, em alguns RPGs, não todos, né? Em alguns, ou muitos, né? Sei lá, acho que hoje em dia está na metade, tá? Metade, assim, usa. Que é que você... o jogador, ele absorve o mundo e o interpreta. Cheira o mundo, sente o mundo, vivencia o mundo, experiencia o mundo, ele mesmo. Então, eu tenho um avatar, assim, legalzinho. Lógico, eu não vou pegar um avatar que não me satisfaz, assim, sei lá, não me empatiza o mínimo. Mas aí, como ele é psicologicamente, ou os traços mais fortes dele, não são desenvolvidos no game. Por quê? Porque é a própria pessoa que faz isso, tá? Skyrim é assim. Skyrim é tipo exemplo, né? E algumas customizações permitem você, inclusive, customizar-se como você deseja, ou como você deseja que sua personalidade caminhe, né? Sua trilha, né? Professor, Bom, você conhece sim. conhece o Chrono Trigger?
Sim, lógico, opa. É um exemplo que a gente usa em áudio, tá? Vamos lá, continua. Acho que uns 10 anos depois de eu ter jogado com um colega tinha me falado aí que eu fui reparar que o Crono, ele não tem nenhuma fala no jogo, né? Pois é. Todo mundo tem falas lá, só ele que não tem, né? Que é o personagem que você controla. Pois é, por isso mesmo. Essa é a ideia mesmo, essa ideia de que de ser um observador, ou de você observar, né? Entendeu? Você é você mesmo, né? Eu, né? Em primeira pessoa. Tá bom, legal. Então, quando o caractere tem personalidade bem definida, ele pode ser um Bubs, o que que é aquela... acho que é um gatinho, né? Saltante lá, ou versões dele, né? Tá? Ou um herói, assim, bem estipulado, assim, bem carrancudo, assim, tal, né? Ou, sei lá, um herói, né? Bem constituído. Mas, por exemplo, ele não pode ser anódino, ele tem que ser um herói que você sabe os traços. Ele é sério, ele é inteligente, ele é criativo, ele é habilidoso, né? Ele é fortão, ele sempre resolve na paulada, mas o negócio dele é vingança, tá? Então, ok? Ou ele é habilidoso em manipular, né? As pessoas, tá? Então, e sempre tem uma trilha, uma história anterior, né? Então, qual que é a força desse espectro de personagens aqui, de personalidade de personagem? É mais fácil você contar a narrativa, porque você já vai cantando, ou vai, digamos assim, completando o que a pessoa já foi. Ela foi pontuando, ela vai vendo o arco narrativo, e você vai contando a história e vai fazendo, a pessoa vai fazendo ligações, tá? Ok? E é uma narrativa mais tradicional, ou seja, é o jeito que se conta em livros, em filmes, né? Tradicionalmente. Existem autores mais, mesmo antigos, né? Que fogem do tradicional, mas a narrativa mais tradicional é essa daqui. E a gente tem, o jogador tem sensação pode ter uma sensação de experiência, né? De identificação, tá? Porém, tem um problema. Ele torna, em geral, o conteúdo do game mais restrito. Fica fantástico. A pessoa fica fã de carteirinha, porque ele gosta muito daquele estilo de luta, ou, na verdade, não estilo, de jeito de vencer um pedaço de luta, ou resolver um mistério, ou encaminhar tarefas, né, secundárias. Por quê? Porque é a tradição do personagem, né, certo? Você tem vários games aqui que eu não vou falar o nome, porque eu não estou adiantando. Mas, então, tem vantagens, tem finalidades específicas, e aí, né? E vantagens e desvantagens, eu diria, tá? Então, acho que um bom caminho para vocês pode ir para um espectro, né? A direita mais branquinho, ou a esquerda mais vermelhinho, né? Ou pode ficar no meio do caminho aqui e pode, né? E mesclar como vocês quiserem, tá bom? Então, mas essa ideia pelo aspecto psicológico. Então, aqui, pessoal, vamos aprofundar um pouquinho, que é um artigo, né, do Batman, né, que é do Arkham City, né? Então, esse artigo fala de metáforas e avatares em videogames, tá? Mas especificamente trata mais do Batman, que é um do lado vermelho, né? Que é um bem definido, né? Sisudo, né? Ok. O que é uma metáfora audiovisual, né? Segundo a literatura. Então, isso é aula, né? Então, Fahrenbach, né, fala que forma simbólica intencionalmente de referir metáforas conceituais, ou seja, você já tem alguma metáfora, que você justiceiro, né? Mas agora você tem que fazer um símbolo disso. É o Batman, por exemplo, né? Comprando uma experiência afetiva de imagens. Aí você cria, né? O Cavaleiro das Trevas, por exemplo, né? Som, movimento e empodera esse significado. Eu já falei várias coisas, aí já todo mundo já deve estar, opa, já viu um filme, já pegou o Arkham City, já jogou, né? Tomou pau lá e tal, né? Depois, possibilita um guia estratégico de visões para receptor. Chave de leitura. Então, chave de leitura é o suspense, né? Antes de a coisa acontecer, você já está esperando aquilo, né? Antes de acontecer, você está esperando aquilo. E você, logicamente, a chave de leitura, ela é uma chave, mas ela não abre tudo. Então, você fica sempre é um jogo legal de mostrar e esconder, né? Mostra uma coisa para instigar e esconde algumas coisas para deixar a charada, a próxima fase ou o próximo adversário, certo?
Também gera intercruzamento de metáfora conceitual, né? Com composição de design, visual. Acho que não é Arkham City, mas tem um outro aí, esqueci qual, né? O Arkham Asylum, que nossa, quando ele entra num bar, nossa, é impressionante, né? É impressionante. Então, o visual do bar, né? Seria uma mescla de Nova York com Chicago, né? Uma coisa assim, mas é impressionante, tá? Então, composição visual, depois design sonoro, tem os efeitos, tem aquela jukebox lá, né? Concretamente na playlist musical, né? Mas tem uns gritos lá, o copo batendo, né? Movimento através de várias sensações, né? Ritmo, duração, intensidade, direção. Isso aqui é audiovisual, certo? Então, eu comecei pelo visual, mas tem a parte auditiva. Depois, vai ter uma aula bem legal, né? Sobre isso, tá? Depois, integração abstrata, pelo menos eu gosto, não sei se vocês vão gostar. Integração abstrata ou complexa de significados objetivos, fornecendo receptáculo para representações vivas, ou pelo menos atrações vivas de significados culturais. Então, o que significa isso, né, pessoal? Símbolos que você vai juntando, ícones que você vai juntando, né? Batman, de fato, no Arkham Asylum é muito isso, tá? Você vai resgatando coisas e projeta elas e vai interligando, vai fazendo a história fluir e desse jogo de claro e escuro, mostra e esconde, e vai tornando o enigma, o suspense, o clima, tá? Isso é uma metáfora audiovisual. Vamos lá. Tem coisas que não se fala, você só vê. É uma coisa narrativa audiovisual, seria, né? Bom, então, alguns casos genéricos, sem entrar no Batman, né? Então, para games, né? Jogador, o player, ele se envolve de forma cognitiva, tá? Vai aprendendo e vai pensando. Emotiva, vai reagindo, né? E corporalmente, logicamente, quando a interface ou o desafio necessita, né? Depois, tá? Terceiro lado laranja aqui, né? Metáforas, tá bom? Então, paralelas, tá bom? Então, eles correm paralelos, tá? Metáforas. Os jogadores, eles incorporam avatares, sujeitos, né? Capsulam ou transpõem heroicidades, tá bom? Então, tudo bem? Depois, parte emocional, ele vai ter essa coisa do tipo de movimento. Mas, professor, é só gamepad. Não, só gamepad, mas parece que ele está chutando, usando o skate lá, tal, né? Ou a arma daqui, né? Porque tem uma cognição e emoção junto, tá bom? E a nível corporal, ele, de repente, né, se de fato a coisa foi bem feita, ele começa a sonhar, ou fica pensando como herói, tá? Esse é o triunfo final, o gameplay incorporado por ele. Por isso que games que você consegue incorporar o personagem geram uma outra coisa chamada live action, né? Que aí as pessoas se encontram, tá? Tem vários games aí que lançaram, as pessoas fazem encontros, sei lá, na Europa tá, agora não, mas 2019 era muito famoso. 2018, 2019, vamos encontrar daqui a um ano na Escandinávia que vão reproduzir a guerra de não sei o quê. E o pessoal se preparava um ano para aquele negócio. Impressionante, impressionante. E comprava roupa, mandava fazer espada, eu mandava mensagem para dizer que parte do roteiro era uma coisa do game, virou coisas de gastar dinheiro. Tem pessoas, ferreiros, costureiros, pessoas que fazem cenário, que ganham a vida com isso, tá? De fazendo live action games. Continuando o game na vida, uma cena que foi, assim, um monte que foi interrompido, lá o pessoal continua na vida real, tá? Gameplay de verdade. Não é só cosplay, não. É gameplay ao vivo, tá? Impressionante isso. Bom, não estou julgando nada, só estou dizendo o que ocorre de verdade, né? Não é ficção, não, pessoal. Isso é tudo verdade que eu estou falando. Então, vamos lá. Em videogames, nem todos são planejados para serem metafóricos, mas vários videogames remetem a isso. Sugere que o jogador jogue como se fosse, né? Então, ele se projeta, né? Dimensão metafórica. Então, ele pegue algo de outro. Você incorpora coisas do personagem e eu acho que vice-versa, tá? Você pode projetar, né? Interfaces geram um sistema Aí, né?
Aí acho que é uma coisa da imaginação, tá? Então você pode... E também fã, né? Fã. Tá cheio de wiki de fã que vai, né? Vai... E mesmo os youtubers são isso, né? Então, muitos youtubers são isso. Modelar, falando, né? Coisas, metafóricas, e o pessoal comentarista e tal, né? Modelam fontes de simulação de outras realidades. Ok, então isso aqui com os simuladores, você pode fazer coisas que, né? Quem já dirigiu uma Ferrari? Eu nunca dirigi, mas aqui você pode dirigir uma Ferrari, certo? Vamos lá. Então, agora eu vou descendo no concreto do Batman, né? Arkham City, né? Então, ele tem vários inimigos famosos, né? O mais famoso é o Coringa, mas o segredo é que o Batman, né? Ele tem os NPCs que incorporam realidades, concretamente da doença mental, né? Esse aqui é um totalmente psicótico, né? Esse aqui é o Hugo Strange, Herbert Two Faces, né? Bipolar, Arquelina é doidinha do Coringa, né? Pinguim, né? Que é esse complexo, bom, o Dr. Freeze, o cientista. Então, cada inimigo do Batman incorpora uma psique importante, né? Tá? Uma disfunção psíquica importante, tá? Então, pessoal, o herói nunca mata os maus. O artigo comenta isso, tá? Por que o Batman nunca mata, pessoal? Vocês sabem disso? Vocês já fizeram essa metáfora? Por que o Batman nunca mata os seus inimigos? Porque é o que os inimigos dele faz, né? Tipo, é o que os vilões da série dele faz é exatamente cometer os crimes, né? Ele não estaria cometendo um crime se ele não... Embora ele lute contra a rapaziada lá, ele não se submete a agir da mesma forma que eles, né, mano? Não se rebaixa, seria, né? Isso. Não se rebaixa. A justiça acima de tudo. Então, isso é o que ele fala, né? Tá? Mas, né? O artigo comenta, pessoal, pega essa, né? Que talvez os inimigos sejam uma parte dele mesmo. Então, Arkham Asylum, no artigo comenta a metáfora, é que o mal existe em cada um de nós e os inimigos somos nós, sabe? De repente, a gente pode ser um coringa da vida, que a gente é doidão mesmo, tá? E gostaria de ter uma referente Arquilina que é doidinha, doidão. Bom, tudo bem. Ou cientista, que tal, né? O Dr. Freeze, ou o Harvard Face, a gente é meio bipolar. Olha só o que o artigo comenta, né? Que os maus são, na verdade, os lados negros de cada um de nós. Por isso que ele não pode matar. Como é que ele vai matar ele mesmo, né? Tá? Uma metáfora. Bom, pega essa. Mas eu gosto. Tinha um jogo aí que foi bem conceituado em 2018, se não me engano, mas não ganhou. Mas foi Metacritic subiu lá em cima, Insight, né? E da Microsoft, né? Da Xbox. E aí o cara corria, era uma plataforma diferente, o cara corria, um survival, tá? Nossa, o que é isso, tal? E aí os fãs, né? O pessoal da Microsoft, não, o que é? No fundo, era a cabeça de cada um, tá? Cada um fugindo dos seus medos, meio Batman, tá? Meio Batman, né? Pega essa. Bom, então a gente entrou num lado aí, uma análise científica, porque foi um congresso aí de um pessoal de modelagem não é psicanalítica, não, psicológica de multimídia, né? E aqui vamos pegar a carona de alguns, eu tinha vários, mas eu tirei alguns, tá? Para caber no tempo aí também, nem acho que vai caber no tempo aí. Então, vamos pegar alguns exemplos de que o pessoal chama de caracteres icônicos, tá? Qual que é a ideia, né? Então, eu falei, caractere branco lá, né? Personalidade branco, eu não vou citar aqui porque é branco, né? Tá? Basta ter um avatarzinho lá, ele, né? Simpático, né? Ele ou ela, né? Ou it, não, uma coisa tal, e você entra nele, né? E tem o Batman, que já é bem específico, uma trilha bem icônica também, mas bem específica, né? Bem personalidade super forte. Agora vamos, então, entrar um pouco pelo design, ou seja, pelo aspecto geral dos caracteres, tá? Que fizeram sucesso. Vamos lá, alguns, né? Professor, não sei desenhar, então vou dar alguns exemplos aí. Vamos dar alguns exemplos, né? Então, Helena, né? De Fisher, de Uncharted, né?
Então, ela é uma NPC esposa do protagonista, certo? É uma mulher independente muito forte. O olhar dela, você percebe, eu pelo menos vejo no olhar dela, na pose de olhar, uma pessoa forte, tá? Inteligente, sim, também acho que tem um olhar engraçado. Aí tem que ser na série, né? E companheira, pau pra toda obra. É interessante, é um tipo de NPC, né? Importante que ganhou muita força na Ellie, tá? Essa coisa da companheira que abre questões interessantes, motiva, né? No Last of Us, né? Ele não tá aqui porque no artigo que eu peguei a Ellie não era tão, né? Né? Depois eu podia ter colocado aí. Mas depois tem um outro exemplo aí. Rayman, né? Então, ó, quem não sabe desenhar? Ele não tem braço, não tem perna. Usa os cabelos para voar. Bem doidinho. Mas ficou muito famoso. Tem os movimentos de gameplay interessantes, tá? Então, basta você juntar duas coisas aí que parecem mão, você nem tem asa, o cabelo, né? E o bicho funcionou bem, tá? Então, bem interessante essa solução aqui, tá? Outro que, para quem não sabe desenhar, né? Pyramid Red, né? Do Silent Hill. E como se fosse uma projeção, ele esconde a cabeça, né? Porque ele sente muito, ele é um atormentado, né? Ele é um atormentado, tá? Ele é um atormentado. Então, a dor dele, ou a vergonha dele, ou a desonra dele, né? Tá escondido, até então ele nem precisa mostrar os sentimentos, tá? Então, bom, um outro caractere aqui que para quem não sabe desenhar, né? O melhor jogo de 2018, tá? Tem um case interessante, né? Que a gente vamos estudar agora, que é a fúria de um Deus, continua com a fúria de um Deus, né? E tentando aprender agora a viver uma coisa muito simples, ou seja, um Deus tentando se humanizar, semideus, né? É o Deus, tal, filho de Deus, né? Tentando aprender a ser pai. Por quê? Porque a esposa dele, que ele mesmo matou, né? Então, foi enganado, né? Então, em God of War, ele faz a promessa à esposa, no leito, que ela também percebe que foi por engano, e não, você tem que você tem que me levar para o lugar dos meus ancestrais, certo? E ele vai levar o filho junto, né, para o enterro da esposa amada, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou passar para vocês aqui o sempre tem feito, né? Deixa eu parar aqui. Se dá problema aqui no Zoom, vocês têm aqui via chat, né? Deixa eu pegar aqui o chat. Não? Ué, onde está? Pronto. Então, vou passar aqui. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Disse que melhora conforme eu cresci. Encontre seu caminho. Você está livre. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Aonde devemos ir? Há um rei, além do céu. Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. Me chamam de Mimir, o homem mais inteligente vivo. Primeiro cortem minha cabeça. Espera, quê? Sabe esse seu achado? Tem que tomar cuidado. Sei que você é um deus. Não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele.
Quanto mais demorar para falar, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo para sempre. Você é o próximo! Eu acabo com você! Matar um deus tem consequências. Por quê? Como você sabe? Como você sabe? O poder dessa arma e de todas as outras vem daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina. Pelo autocontrole de quem a empunhar. Abra a porta! Nos ajude! Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Agora eu sou um homem. Como você. Não. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. Pode matar uma coisa grande assim? Então, a história, né? Interessante, porque o designer, o game designer do God of War tinha desistido da linha porque ele achava que ele já tinha ganhado dinheiro e tal, mas não ia ganhar o melhor game, que o sonho dele era ganhar o melhor game do ano, né? Mas aí ele viu esse arco, né? Esse arco, que é o pai, Kratos, e o filho Atreus, né? Então é a possibilidade de criar esse link, porque na verdade um deus, ele cada vez ficou cada vez mais furioso e, digamos assim, só matar, né? Então, tudo bem, se você vai lá para jogar, né? Para matar, para se divertir, legal. Mas como o melhor game do ano não ia ganhar, porque não prendia, não criava a empatia com o player, né? Empatia no seguinte sentido, de fora do jogo, né? E aqui Kratos, nada feito, o deus da fúria, né? Deus da guerra, ele tenta começar a se humanizar com o pai. Por quê? Porque ele com o filho vão levar as cinzas da esposa para a cidade dela, né? Feio, né? Então, esse arco narrativo, tá? Enganado pelos deuses, matou ela, tal, o filho viu isso, tal, e chorou muito pela mãe e ouviu a promessa que o pai fez para ela. Não, pode deixar que eu vou levar suas cinzas, né? No Midgard, né? Certo? Nessa terra de Midgard. Então, essa é a ideia de que um homem refeito, né? Que ele era como Deus, Deus da guerra, fúria de matar todo mundo, digamos assim, ficou inatingível. E agora não, agora ele é mais do que um homem, mas toda a história, a trajetória é resgatar a família que resta, o Atreus, né? Por quê? Porque ele, Kratos, foi abandonado por Zeus, né? Não conhecia seu pai, o pai foi ausente, né? Ele renegou o filho, né? Certo? E ele não queria, mas ele também era um mau pai, porque ele também renegou o Atreus, né? Certo? Então, mas ele ama o filho e não quer ser a réplica dos Zeus, né? Que deixou ele abandonado, né? Então, essa jornada missionária do Kratos no God of War 4, né? Que valeu o melhor game do ano, tá? Que é a chance de reaproximar-se do seu filho, né? Então, esse arco familiar é o que faltava, a narrativa é o que faltava no God of War 4, né? Então, resolveu essa passada problemática com o pai Zeus. Não deixar que essa história é bem grega, né? Os gregos, por grego, o tempo é cíclico, né? Tá? Então, uma história bem grega aí de o que aconteceu dos Zeus com Kratos e acontecer Kratos com Atreus, tá? Mas a ideia dele é quebrar esse negócio aí, né? Então, olha aqui o depoimento do Barlog, né? Diretor de criação da Santa Mônica, que tinha desistido, né, de trabalhar na série Game of War, né? Eu estava muito resistente, mas não significava
que trabalha na Atreus estava fora dos planos, estava resistente. Ele tinha essa ideia, ou alguma coisa de... Aí pode ser, né? Mas ele estava resistente. Porém, né? O diretor de Mad Max, Estado da Fúria, esse último aí, né? O George Miller, que fez outros vários filmes, né? Disse isso para ele, ó. Me diz uma vez que cada quadro tem que se justificar, não é apenas uma cena. Você defende cada aspecto de toda a composição da história. Isso é direção de arte, tá? Você defende cada aspecto de toda a composição da história. Então, faltava colocar alguma coisa que fazia sentido num arco narrativo de gente, de pessoas, né? Tá? Aí ele viu, e o Last of Us, né, ganhou, né, todos os prêmios no ano aí, e ele pediu para o pessoal da Nerd Dog, que trabalhou na L, na Guerrilla Games, para... Pessoal, quanto tempo vocês fizeram isso? Fizemos em 6 meses. Pode fazer comigo? Eu falei assim, não, a gente não pode, não tem tempo e tal, né? Mas olha que interessante, né? Uma equipe já, né, super definida dele, né? Santa Mônica, mas ele falou, com a Naughty Dog, o pessoal falou, não, foi a Guerrilla Games que fez pra gente. Eles não quiseram, não toparam porque estavam compromissados. Falei assim, mas se você pode vir para cá. Então ele mandou, se não me engano, 4 pessoas, ou 6 na época, viajando cada 2 semanas, todo mês, da Califórnia para a Holanda, né? Trabalhando durante 6 meses para desenvolver o Atreus. Pega essa, né? Eles, logicamente, pagaram esse negócio aí, mas não foi desenvolvimento direto da Guerrilla, mas foi da própria Santa Mônica, essa parceria, tá? Intertime, né? Tá bom? E, né? Deu certo. Pode a guerra de um deus ser bela? Sim. Aí falar do Machado Leviatã, né, que eu até comentei com vocês, né? De repente o caractere distintivo dele é o objeto, a arma dele, né? Ou poder dele, certo? E, né, na narrativa do God of War, os trechos de silêncio, de toca música, desfrutando das paisagens que o pessoal chama, nossa, essa paisagem maravilhosa. Mas principalmente os grandes comentários dos comentaristas foi que ele deixou de ser, ele começou a refletir nele como pessoa, às vezes algum era pai também, ou caramba, eu tenho medo de ser pai, né, certo? Molecada e tal. Então, longos trechos conversando com o filho para ressignificar a relação pai e filho em ambientes bem legais, tá? É isso, olha que interessante, né? E, logicamente, o Atreus, que tem uma inteligência artificial, que foi o pessoal da Guerrilla Games que ajudou a desenvolver, né? Tá? Uma jornada familiar, que fez crescer a relação entre pai e filho, do filho querer aprender a usar arma, até o machado, né? Certo? E o pai ganha moral até nessa aprendizagem, nas derrotas, algumas falhas lá, né? Então, para dar bronca, e o filho respeita, começa a respeitar filho, né? Que a pessoa não é só servo ou companheiro de luta, mas filho, né? Tá? É o amor. Mesmo Deus da Guerra, amor, né? Então, valeu o melhor game de 2018, tá bom? Bom, então, tudo isso aí que eu falei é por causa dos 2 personagens, né? Do Kratos e do Atreus, certo? Aqui também uma outra referência, né? Que é a Cortana, do Halo, né? Que é uma inteligência artificial, né? Mistura consciência humana e alienígena. É uma consciência da humanidade, tá bom? É o amor subliminar, né? E em algum momento aí até virou o mesmo amor do Master Chief, certo? E o Master Chief também tá nesses personagens aí, mas o Master Chief é aquele personagem que digamos assim, que é meio neutro, né? Tá? Mas a Cortana faz ele revelar alguma coisa. Na Turn Drake, a gente já viu a esposa dele, né? Aqui o The Uncharted, de novo a referência de 2 personagens, né? É a versão masculina de Lara Croft. Lara Croft foi primeiro, tá? Foi mesmo o criador. Game design, perdão. Sim, você pode ser herói sendo uma pessoa comum. Lara Croft é super habilidosa. Ele aqui, qual que é a habilidade dele? Ele se vira. Então ele seria um cara assim, né? Ele não é nem super forte, nem super, mas ele se vira, tá? Legal, isso aqui também é uma possibilidade meio termo. Eu diria esse aqui não é nem branco, nem vermelho, mas meio termo, tá? Scorpio já é o lado vermelho, né? Tá bom? Então, Hanzo Hasashi, né? Certo? Originalmente, ele foi... Então,
Acho que eu até comentei isso com vocês, ou não, acho que, mas ninja não existe, mas tudo bem. Então, como é ficção, né? Então, ele foi tinha, né? Ele tinha uma honra de ninja, né? E o clã dele foi dizimado, né? O clã Shirahyu, né? E ele tem o golpe, né? Da lança. Então, pinça de escorpião, certo? Uma lança e golpe e a mística do clã, tá? Então é interessante pelo golpe, pela história, né? E pelo gesto, pela pose. O Scorpion, pela pose, você já, né? Você pode definir o personagem, tá? Aqui, né? Vamos olhar com mais calma aqui, né? Aloy, né? Hilo, é do Horizon Zero Dawn. Protagonista, né, no game pós-apocalíptico, a pária, tá bom? Criada por outra tribo, órfã, vence uma prova tribal. Isso aqui é bem interessante para dar ideias para vocês, tá? Por isso que eu estou colocando esse caso aqui, né? Ela é ligada à tecnologia, apesar de ser uma tribo, ela tem umas, digamos, habilidades da Drake, né, certo? E tem uma humanidade, né, compaixão, certo? E interessante, é um dualismo, né, entre apesar de ter sofrido muito, ela tem compaixão, né, certo? Então, vamos lá, um trechinho aqui. Isso aqui, como eu falei, pode dar ideias para vocês, né, certo? Personagens humanizados, né? Mas que podem ser arcos para desenvolver personagens, certo? Your whole life you've been searching. And the elders, they've been holding you back. The girl is a curse. She came from nowhere. She is no one. When they told me to raise you, I didn't ask questions. Why am I an outcast? Who was my mother? Always you pushed for answers. Push yourself to the edge. Here in the valley, we may be outcasts, but it's safe. Out there, girl, you'll be lost. You won't know where to turn or who to trust. You'll be chasing a riddle into a wilderness of mysteries. The world of the old ones. What secrets lie buried beneath their crumbling ruins? Why Earth is ours no more. These questions, Aloy, the tribe has forbidden. What if the answers are worse than not knowing? You can help, or you can get out of my way. Then be ready for the darkness. And be careful what you bring to light. Even if you do catch what you're after, how do you know it won't fight back? Outcast! You came from nothing. You will die on nothing. O exemplo que eu vou colocar no final aqui é baseado na versão masculina dela, tá? Então, por isso que eu quis dar mais detalhes aí para vocês. Bom, então, Crash Bandicoot, essa é outra linha interessante, né? Tem um cabelo diferente, um jeitão assim, não, um molecão assim, mas ele foi o criador baseou-se num roedor. Então, um roedor que fica assim, com a orelha bem assim, em pé, né? Então, ele estilizou depois e
Então, uma dica de design é você pegar uma ave, né, um animalzinho que você acha simpático, né, e fazer em cima dele, né, tá? Dante, né? Dante tem o lado feminino dele, que é Bayonetta, né, tá? O mesmo criador, Devil May Cry. Você quer... Então, aqui é o estilo, né? Então, ele é um cara fashion, a preocupação dele muito é as poses, inclusive nas lutas, né? É muito estilo, tá bom? Então, matador de demônios, né? E uma super... Bom, uma espada aí, mas é estilo. Então, mas o legal dele aqui, se você pegar essas figuras de moda aí, mas será que é isso mesmo? É sim, é só pegar o Bayonetta, que é o mesmo criador. Na verdade, ele sempre quis fazer a coisa feminina, mas aí a Capcom, o anterior, não deixou. Aí quando ele criou o próprio estúdio, aí ele criou a Bayonetta, tá? Porque o negócio dele era sempre estilo mesmo, né? Como se fosse fashion. Então, a inspiração dele era fashion, tá? Tem até propaganda hoje em dia que fala desses personagens andrógenos, assim, de propaganda de moda, né? Então, é tipo Dante, né? Aqui, esse aqui eu queria um exemplo também, né? Teve um ano aí que a gente expôs bastante ele, né? Na Nier Automata. Então, tem esses 3 personagens aqui. 9S é o menino. A2 e 2B são as 2 meninas, tá? Então, 9S, A2 e 2B, né? Certo? Então, vamos de novo aqui. Esse daqui é o famoso salada de fruta, eu digo sempre, né? Mas é legal, porque eu vou comentar as coisas. No caso do Unity, atualmente, ele é meio salada de fruta também, tá? Então, vamos lá. Como pode fazer isso? E fica interessante, né? Ele também ganhou o design em algum ano aí, né? 2017, eu acho. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the god who blessed us with this cryptic puzzle, and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Perhaps we're not so different after all. To me! We better finish this quick! Fight, steal, kill. This is humanity in its purest form. To me! Now! Why did you betray us? Just stay out of my way. We're soldiers. We take pride in our service. Na Automata, ela... Aparece um monte em cosplay, tá? Um monte, porque super estiloso, né? Então se o Dante e a Bayonetta é fashion, aqui é estilo, mas já é igual, né? Mas é super estiloso e aparece cosplay direto, né? Tá? Então, o Naruto também tem um spin-off do Dragon, né? Dragon, né? Então, sempre é importante colocar os japoneses aqui, tá? Então, poderia dar uma aula sobre isso aqui, mas não... Sempre é importante, tá? Sempre é importante. Da série Drakengard, certo? E tem até 2 finais, certo? Então, e aqui interessante, por que eu quis
A série mostra um Nair, Drakengard 2, né? O Nair jovem, e o Nair é o anterior, né? Antes do Apocalipse. Jovem, depois ele é mais maduro. Então, isso é muito interessante no arco, você poder desenvolver um personagem que ele é temporalmente, você pode desenvolver temporalmente, tá? Então, o plot do Nier Automata corre em 2049, a história, né? Então, se dá no futuro da 14ª Guerra, máquinas aliens que invadem a Terra, a humanidade cria androides para lutar contra essas máquinas. O 9S é um androide, tá? Então, que rebuta, tá, né? As meninas, às vezes, pode ser, pode não. Então, mas esse negócio aí é ambíguo, né? Mas o 9S é um androide. Então, vamos lá. To be or not to be. Então, inspiração de Shakespeare, tá? Então, de fato, é isso mesmo, né? Tá aqui, né? Um trecho do Hamlet, né? To be or not to be, that is the question. Whether it is noble is in the mind to suffer the slings and arrows of ultrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, and then to die, to sleep. Tem um trecho do Nier Automata que não seria a questão, será a mais nobre em nosso espírito sofrer perdas e flechas com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provocações, impor lutas, ou em luta por fim, morrer, dormir, não mais. O 9S entra nesse, porque se sacrifica lá, tá? Tudo bem que não é uma máquina, mas é um androide, né? Mas ele, na verdade, ele tem esse momento aí, que até aparece no clipe aí, mas em vários momentos, em alguns momentos do game, as máquinas parecem mais boas do que as pessoas, né? Que o mundo está apocalipse, né? É uma crise, né? A crise de personalidade é interessante, pessoal. Na verdade, um game legal Last of Us é assim, né? Mas tem vários games que você vai fazendo uma crise de identidade, sabe? Porque, bom, o próprio God of War 4 gerou essa crise do Kratos, né? Mas vários games permitem que você, ou levam você a ter crise de identidade, tá? Aqui, nesse momento aqui que o 9S morre, né? Se ele não ser, quando morto, a consciência pode ser recuperada, mas aí ele não sabe se o inimigo era o inimigo, era o aliado, então ele fica numa questão existencial, tá? To be or not to be, né? To be e o 9S, nesse caso aqui, tá? Mais questionamentos, tá? Então, compreender espíritos, questionar... então, eles matam as máquinas, mas a máquina tem filhinhos, né? Protege os filhinhos, as maquininhas, filhinhos, eles ficam constrangidos com esse negócio aí, né? Abre arco é interessante. Então, abrir arco é interessante não só para a questão do game, mas para a questão da narrativa. Que sentido? Né? De você pensar nas coisas, pessoal. Então, logicamente, tudo é ficção aqui nesse caso aí, né? Mas a narrativa e a ficção com realidade é para uma abertura de mundo, me parece. Então, por isso que é interessante pegar o Shakespeare, por exemplo, né? Ou o polonês lá do The Witcher, né? Para você ver a abertura a outras realidades, seu mundo crescer, né? Tá? Então, quando você está fazendo design de caractere, arco histórico, ou arco narrativo, é você abrir-se para outras realidades, né? Tá bom? Então, e aqui também, coisa da mecânica, né? Porque ele é hack slash, é um RPG 3D, plataforma 2D, aqui, plataforma 2D, ele é um shooter top-down, ou seja, ele mistura tudo. Então, hoje em dia, com Unity, você pode misturar, desde que você consiga fazer funcionar, você vai misturando, e a narrativa ajuda a... Bom, também é a narrativa de você combater aliens, robôs contra robôs, com gente, nossa, você pode fazer o que você quiser, né? Tá? Mas, logicamente, fazendo sentido no game, a mecânica fica interessante, tá? Alguns acham muito bagunçado, né? Mas eu acho interessante. E, logicamente, faz tipo, né? Olha os personagens aqui, então, misterioso, tem as personalidades, as histórias não contadas, essa coisa do conta alguma coisa e esconde outra, certo? Muitas outras, né? Certo?
E nosso destino será um futuro assim, né, pessoal? Não sei, né? Pode ser, né? Tá? Vamos lá. Então, aqui, né? Outro esquema de arco, né? Outro esquema de personagens. Melhores amigos, certo? Tem Ryu e Ken do Street Fighter, né? Certo? Um é calmo, o outro é impulsivo. Um é centrado, o outro é imprevisível. Então, legal, essa dualidade. Ah, mas eu queria ser uma coisa diferente, né? Então, pega dois personagens e desenvolve os dois, e o player pode escolher qual é, né? Certo? Ou no Final Fantasy X, né? Yuna, né? Então, aqui, enquanto os outros são basicamente só artes marciais, ela domina poderes mágicos, né? Com Eon, né? Ela é honesta, determinada, é amável, educada, disfarça, né? Os sentimentos, certo? Então, é uma menina, assim, que se virou, tá? Aqui também quis um outro exemplo aqui para a gente, um arco diferente, né? Para dar ideias, né? Falar na língua que você está imaginando é demais, tá? Então, Kamehameha não é de propósito, não é bobeira não, tá? Então, falar o golpe na língua que você está imaginando, na história do personagem, lógico, é muito importante, tá? Vamos lá. Zelda. Zelda, né? Link, né? Rinku, né? Como os japoneses conhecem, Rinku, tá? Link. O elfo, é um elfo, né? Acho que é um elfo, não sei. A controvérsia, né? Salve o rei, salve a princesa. Pega. Então, é um personagem muito icônico, principalmente na virada do mundo com narrativa, né? Tá? Então, ele tem uma espada mágica e tal, né? Olha aqui, uma curiosidade, pessoal. Ele só foi incluído quando o game já estava concluído. O game não estava... O Link não existia. Aí, quando o game já estava... O game bom... Então, ó, essa é a ideia, né? O que importa é um game bom, né? Depois que o Legends of Zelda foi concluído, olha, vamos faltar um personagem aqui, foi o Link, tá? E o referente dele, né? Aqui, Breath of Fire. Vamos pôr um pouquinho, vai? Vamos pôr aqui. Depois eu corto no meio, porque tá lento aqui, né? Mas Zelda Breath of the Wild foi considerado aí um reboot do melhor de todos, né? Ou alguns estavam falando que era o melhor de todos, não sei, já pode ser meio exagero, né? Mas o reboot, né? Do Ocarina, né? Ganhou melhor, sim. Mas tem gente que considera melhor mesmo, de tudo. Tem gente.
up, Link. Então, tem gente... Não, deixa eu só, sem entrar em polêmica, explicar do Breath of the Wild, né? Então, o criador, ele tem a cena do Link subindo na montanha, ele, na exploração do mundo, ele lembrou de cenas da infância dele, quando ele subia nos prédios, num prédio concretamente lá em Osaka, se eu não me engano, e a distância que o Link percorre de um lugar para outro, sem os portais mágicos, é a mesma distância que quem passa. Ele foi lá e fez o trajeto a pé e tal. Então, o landscape que ele vê lá é de Osaka, da infância dele, tá? E cozinhar, né? Ele relata coisas que ele aprendeu a cozinhar, então ele bota a cozinhar aí. Andar a cavalo eu não sei, mas teve gente que falou que ficou com vontade de andar de cavalo por causa desse filme aí. Teve gente que ficou com vontade de fazer alpinismo, ou montanhismo, pelo menos, tá? Então, pessoal, essa é a ideia do caractere branco, né, certo? O quadro branco, que você se projeta e você faz as coisas, mas como o personagem não tem uma personalidade definida, específica, forte, né, clara, pelo menos, você se projeta e as coisas do mundo do game que você faz te levam uma volta, né? Então, de repente, você quer, de repente, vivenciar aquilo, experienciar na vida real, tá? Pega essa, né? Pega essa, né? Então, já dei a teoria antes, né? Então, aqui a gente está vendo a prática, certo? Curiosidades históricas, né, pessoal? Aqui está o primeiro, o draft, né? Das fases do primeiro Legend of Zelda, tá? Do Miyamoto, né? E aqui o mapa do game. Esse é o primeiro original do mapa do game do Zelda, tá? O draft, assim, e a especificação, né? Da equipe, explicando para a equipe, das fases, e aqui o mapa do game, né? Pega essa, tá? Bom, e aí a referente dele é a Princesa Zelda, certo? Hyrule, né? Precisa de Hyrule, perdão, né? Então, aqui, então, sempre é importante ter um referente, né? Sempre é importante ter referente. Lara Croft, esqueci de pôr o artigo aqui, mas foi uma reinvenção, né? Esse novo Tomb Raider aí, esqueci o nome da Adventures, uma coisa assim, ela estava um pouco assim, não é que perdida, mas perdeu um pouco a finalidade da personagem. Aí voltou cheio de estilo, até seu plot dela, né? Rica, inglesa, né? O sotaque com um acento bonito,
personagem marcante. Essa aqui é a linha do vermelho, né? Do Batman, né? Batman de saias. 10 línguas, imagina só, gênio, né? Sabe tudo sobre arqueologia, uma indianadora feminina. Ela se perdeu um pouquinho. Aí, no último que lançaram, humanizou. Ela teve um lado mais humano, mais perceber as coisas. Mas, porque aqui ela era meio assim, vamos resolver, tá? Então, ela era... Vamos resolver qualquer coisa, né? Sherlock Holmes, o que fosse, né? Tá? Então, no reboot, inclusive, teve o filme e o game, né? Então, nos dois, ela tem o lado mais humano dela, certo? E melhorou, o game melhorou, né? Master Chief, já falei da Cortana, né? E, de fato, como pessoa, a IA é mais pessoa do que o Master Chief, né? É um super soldado. De novo, ele é um... Se a Lara Croft é vermelha, né? Aqui o Master Chief é um branco, né? Uma lousa branca. Super soldado, né? Mas ele não tem escudo, não tem, né? Por quê, né? Porque, de fato, não tem nem cara, né? Nem cara. Por que não tem nem cara, pessoal? O que vocês acham? Por que o Master Chief não tem nem cara? Você nunca vê ele, né? É para o jogador se colocar no lugar dele, não? Exatamente. É o típico exemplo do personagem da lousa branca, tá? Que não tem nem cara, então você tem um hiper arquétipo super soldado, né? E aí, né? Tá bom? O Master Chief, vocês, né? Muitos falam assim, nossa, eu não detesto o Xbox, mas se fosse para ter Xbox é por causa do rei. Eu tinha Xbox. Vamos lá. Não tem mais. Pikachu, tá? Olha o meu Pikachu aqui, eu sou o Pikachu, tá bom? Pikachu é bom. Bom, o legal, né? Pokémon, né? Pokémon, história muito interessante. De novo, né? Essa coisa da referência, da coisa concreta, da coisa vivida, né? O Pikachu saiu da onde? O designer, ele, na infância, ele adorava colecionar insetos. E ele morava num bairro longínquo, assim, né? Periferia de, né? Grande metrópole de Tóquio. Aí, conforme ele foi crescendo, Tóquio foi crescendo, e aí o condomínio dele começou a ficar mais asfaltado, tá? Deixou de ser assim, sub-rural, suburbano e tal, né? E aí acabou. Então, aí ele falou assim: puxa, para preservar essa história de como é legal colecionar insetos, eu vou fazer um game. Isso daí. Fez o Pikachu. Fez o Pokémon. Pocket Monsters é a ideia de colecionar monstros, colecionar insetos, tá? Então, mas aí veio da vivência dele que ele, quando criança, colecionava insetos. Tá bom? Então, os outros Pokémon sempre não entendem, mesmo ele falando só Pikachu, né? É o acento que importa. Então, às vezes, o que a fala, o importante é que se entenda, ou tenha, no caso aí, um estilo elétrico, né? E no caso, amiguinho e tal, né? Certo? O choquinho, né? O Pokémon elétrico. Então, às vezes, um estilo é importante, né? Estilo de um poder, né? Importante, tá? Aqui o Samus Aran do Metroid, né? Essa aqui, de fato, ela é a ideia de... teve todo o mistério, né? Mas agora, depois é mulher, né? Certo? Primeira protagonista mulher, né? Relevante. Inspirada como é que chama? Alien, né? Alien, né? Certo? Veio depois de 90, se não me engano, essa aqui, né? Então, um estilo, assim... Não, um estilo super heroína, né? Mas pessoa, super heroína é pessoa, né? Aqui, de novo, o exemplo de um personagem, né, do Sonic, que é baseado num ouriço azulão, tipo de bicho, né, certo? Que existe. Então, o designer estilizou e criou o Sonic, né, que ficou super icônico, né, tá? E, olha só, o segundo caractere mais icônico de todo, ou talvez alguns acham que é o mais icônico, né? Pac-Man, né, certo? Ele vem a ideia de eles comendo pizza, não sei se era pizza mesmo, mas comendo alguma coisa, né, formato, pode ser uma omelete, cortou um pedaço, o cara falou assim, olha o meu caractere aí. Então, veio disso, pessoal. Veio de uma refeição, né? E o pessoal que não sabia desenhar, né? Mas virou um dos caracteres mais icônicos de todos os tempos, tá?
E esse pacu é o ícone japonês que gosta de comer, que veio do Pac-Man, tá? Perfeito, né? Então, tudo bem? Então, olha, acho que eu dei várias ideias explorando aquela teoria da personalidade nos caracteres, né, certo? Então, cada um veja a sua possibilidade, a sua inspiração, né? Inspiração, dotes e tempo, etc. Né? Tá bom? Depois, quando em alguma aula aí, eu vou mostrar o site do Maia, da Mecanim, se não me engano, que tem uns caracteres padrão. Mas a ideia é que tem que diferenciar do caractere padrão, né? De prateleira, né? Tá bom? Então, como é que a gente vai... Vou dar um exemplo de exercício de design aqui, né, pessoal? Como é que a gente faz um design, né? Isso aqui é de um livro aqui, né? Certo? Primeiro, né? Teoricamente. Você, né? Ou esquematicamente. Você pense nele como uma pessoa, né? Ah, mas eu vou bolar ele em cima de um bicho. Não tem problema, mas pense numa pessoa. Meat Boy, em 2015, foi um jogo assim, o jogo indie, só que é de Apple, né? De iOS, que bombou, né? Vendeu assim, em 24 horas, 2 milhões, né? E fez em dinheiro, né? 2 milhões de dólares, né? Então, é como o criador dele, tem um vídeo no YouTube, um vídeo em algum lugar aí, que acho que está no YouTube também, que conta como ele criou. Ele era um comilão, gordão assim, comilão, programador, doidão, gostava de comer. Então, ele falou assim, será que dá para mim criar um jogo desse? Criou e fez super sucesso na Apple Store, tá? Ele sempre estava com fome e o personagem dele é um comilão que sempre está com fome, né? Meat Boy. Vamos lá. Qual é o meu trabalho ou o meu papel atual onde eu vivo? Então, no caso, ele se colocou, se projetou no jogo, né? Qual é o meu background? O que eu tenho de história pregressa, né? Para chegar onde eu estou agora, né? Do que eu gosto ou não gosto de fazer. Nesse caso aí, ele gostava de comer, mas eu gosto de escalar, né? O Link lá gostava de escalar. Habilidade manual, né? Nathan Drake, no Uncharted 4, vários comentários, nossa, o cara bolou um jeito de tirar o reboque da... Por exemplo, eu sou ciclista, né? Então, você gosta de pedalar? Gosta de pedalar, você downhill, você gosta de barro, pedra, ou estrada, ou não sei o quê, né? Tá? Subida, tá? Qual o meu gosto? Qual a minha história remota? Background é minha base, minha herança, né? Minha história remota é minha trajetória ou próxima. Não, aconteceu alguma coisa, né? Eu, por exemplo, quebrei o ombro aqui, né? Então, estou convalescendo ainda, apesar de ser um ciclista, minha história remota é que eu não posso pedalar muito forte, né? Depois de responder, qual seria o ambiente que deveria estar ambientado no seu game? Então, qual criar, né? Não é para criar, quando o cara quer, criar o jogo. Você tem que criar aqui, né? Minha cortina. Tá? Por que eu coloquei essa cortina aqui? Porque quando eu entrou no SE, o pessoal reclamou, pô, Minami, teu quarto, teu lugar, tá dando muita reverberação. Então, como eu sou de áudio, acústica, tá, vamos botar uma cortina. Então, eu escolhi uma cortina aqui, né? Colorida para não ficar branco. E que eu possa controlar as dobras para reverberação, tá? Então, o meu mundo, né? No mundo do game, estou criando meu cenário. Esse cenário. Ah, mas eu queria fazer uma trajetória, um arco. Isso é narrativo, outra coisa. Então, para o personagem, basta um primeiro cenário, tá? Um fundo, um pano de fundo, né? Professor, tem várias coisas aqui de professor, certo? Tem coisa de Arduino aqui embaixo, aqui em cima. Vamos lá. Tudo bem? Alguma dúvida nesse primeiro aqui? Pode passar? Tá bom. O que a gente vai pedir? Que vocês façam design em dupla, porque a entrega Esse aqui é um exercício, pessoal. Então, na medida da entrega, na medida do possível, eu vou dar um feedback em todos, né? Mas talvez não muito profundo, mas só vou salientar alguma coisa que esteja faltando, né? Então, é um exercício em dupla, porque o entrega do caractere é em dupla. Não é o primeiro, hein? O primeiro para entrega é o seminário, hein? Tá? Das aplicações. Aqui, como eu quero dar um feedback para vocês receberem algumas dicas, né? Tá? E então, estou fazendo o exercício aqui.
Então, pode contar um ponto, sei lá, 10% da nota do caractere, né? Do design. Então, por exemplo, considerar um momento histórico. Exemplo aqui, um soldado grego em Esparta, 600 anos antes de Cristo. Nesse caso, é preciso fazer uma pesquisa. Primeiro você faz uma data, um local, data e local, ou época e local, faz a pesquisa, né? Biotipo físico, costumes, vestimentas, hábitos, cultura, inimigos, rivais, ancestrais, certo? Então, rabisca, busca na internet, ou rabisca mesmo, né? Um caractere e um NPC, porque é em dupla, tá? Então tem que colocar 2, sempre, né? O Nathan Drake e a esposa. Os dois, né? A2 e 9S, né? 2B e 9S, ou 2B e 2, né? Ou Link e a princesa de Zelda, né? E etc. Ou o Aloy e o mestre dela, né? Certo? Ou Atreus, ou Kratos e o Atreus. Ok? Escolha. Então, dependendo da história que você contar, aqui é história, né? É melhor fazer 3 tipos. O que é isso, né, pessoal? Lembra que eu coloquei do Nier, né? Não do Automata, mas do Nier, que tinha o Nier novo e velho, por exemplo, um arco temporal, né? Então, o soldado, colocar 3 exemplos, né? Por quê? Porque na hora de você contar a história, pode ser que fique mais fácil um deles, né? Então, você faz vários esboços e conta a história daquele que sai melhor. Soldado e rival, quando ele é jovem, no caso do caractere, né? Ele já é graduado, então o general e o general inimigo dele, o arqui-inimigo dele, né? Batman e o Coringa, né? O mercenário e o comparsa do Red Redemption, certo? Tem a Julie, se não me engano, né? Esqueci, mas aquela... Tem vários, né? Do set lá, da gangue, né? Da gangue Dutch, né? Certo? Escolha uma história, uma das histórias, desculpa o type aqui, faz uma lista de aspectos positivos e negativos que podem ocorrer nessa dupla aí do caractere do NPC, né? Ou seja, o que pode acontecer no caractere do NPC, né? Então, descreve isso. Desenvolva a história, escolha uma das histórias e primeiro faz a lista, depois desenvolva a história contando com aquela lista anterior, né? Dê nomes e identidades ao seu caractere e ao seu NPC. Coloquem toques pessoais, vestimenta, hábitos, de vocês, né? Não de vocês, mas que vocês, pessoalmente, querem dar o seu toque no seu caractere e no seu NPC. Desenvolva a identidade visual deles, né? Cabelo, barba, óculos, torto, asa, né? Tamanho, né? Baixo, alto, magro, né? Desenvolva a identidade visual. Óculos, né? Discuta com outros, aí vocês estão fazendo dupla, mas troquem experiência com os outros. Todas as atividades que a gente está falando que serão em grupos, eu vou admitir que faça sozinho. Porém, não haverá avaliação dos outros. Então, o que vai acontecer, pessoal? Não vai ter, a nota da pessoa fica, no máximo, a pessoa fica em B. Porque a avaliação que os outros farão, darão uma letra, né? Esse 20% aí da nota, que é a avaliação cruzada, a gente fala, né? Porque a discussão com os colegas e o feedback que eles dão é muito importante. Lembra do bug lá, que o testador? Isso é muito importante. A percepção que outros fazem, comentários, críticas, é muito importante. Mas então, quem fizer sozinho não vai ter essa parte de avaliação. Então, aceito, mas não vou deixar os outros avaliar, porque, então, a pessoa nem teve o trabalho de trabalhar com alguém e vai precisar pedir o crédito dos outros, então não vou deixar. Não. Então, não aceito a entrega das coisas individuais, mas não vai ter avaliação dos outros, tá? Em nada, nem em seminário, nem em nota, né? Nem seminário, nem caractere, nem jogo. Por isso que a nota fica sempre em B no máximo. Né? Discuta com os colegas, faça uma prévia, né? Ou colegas, ou amigos, ou namorado, né? Mãe, pai, né? E adequa a sugestão é muito importante. Adequar a sugestão ao que você está contando, ao que você está querendo expressar é muito importante, porque às vezes para a gente é claro, mas na hora que a gente expressa ou tenta fazer, nossa, mas isso não faz sentido, né?
um cara aí que tem habilidades, um cara assim, um cara com habilidades, um cara é o super, né, Vin Diesel. Para mim não faz sentido, por exemplo, o Vin Diesel, né, que é um puta bombadão lá tal, um cara super habilidoso, não sei, não faz sentido esse negócio aí. Né? O Rambo, por exemplo, faz sentido, né? Que ele é um Rambo, né? Então não tem habilidades tecnológicas porque ele é Rambo, né? Ele bate, né? Certo? Ele bate e mata, né? Certo? Bom, então vamos lá. Tudo bem? Alguma dúvida desse slide aqui, pessoal? Do que a gente sugere, né? Que vocês façam para desenvolver a sua dupla? Caractere e NPC? Professor, esse exercício ele vai ser conforme o curso ou ele, na verdade, vai ser exatamente para essa aula? Não entendi muito bem essa parte. Não, exercício, eu vou dar feedback depois. Eu vou abrir no Moodle, a aba, o negocinho para vocês levarem, eu vou dar feedback. Porque o desenvolvimento de caractere e a sua narrativa é uma nota inteira, né? É 1/3 da nota, né? Então, eu vou dar feedback só do caractere, não vai ter narrativa ainda, tá? Então, depois vai ter um exercício de narrativa, eu não sei se vai dar tempo, mas pelo menos do caractere vai ter um feedback. É para vocês não entregarem uma coisa sem a gente ajudar vocês, né? Entendeu? Entendi. Entendi, obrigado. Quando que é a entrega mesmo? Eu não defini ainda, Guilherme. Eu vou dar essa aula aqui e já eu dou umas 2 semanas, tá? Antes do seminário, né? Tá bom? É um exercício. E vale uma notinha. Tudo bem? Sim, tô bem. É o Gilmar que tá falando. Professor, só para ver se eu entendi certinho. A gente vai desenvolver em duplos os caracteres, os personagens, né, pro jogo. E no jogo final, a gente vai estar em um grupo de 6. A gente vai ter que utilizar os 6 personagens? Não. Eu sugiro que vocês usem algum deles, né? Sugiro não, eu vou cobrar isso, que algum dos que foram desenvolvidos entre no jogo. Por quê? Porque já aconteceu algum ano, Gilmar, que a pessoa não faz nada, pega só a 7 e faz o jogo, entendeu? Eu acho errado, porque aí a pessoa não desenvolveu nada do que foi feito na matéria, que é o que o pessoal recomenda fazer, né? E, logicamente, no desespero a pessoa quer passar, né? Mas para ter nota boa, tem que resolver as coisas como as pessoas por aí, os designers, recomendam fazer, né? Que é desse jeito aqui, tá? Certo? É matéria, então, né? Final, então, no final, o projeto final vai ser a narrativa e o personagem de das duplas que estão dentro do grupo. Pelo menos. Pode ter mais. Concretamente, quem tiver mais tem nota melhor, né? Mas pelo menos, para não zerar nesse quesito, né? Entendeu? Para não tomar um C, desenvolver o trabalho em cima de um caractere de um NPC apresentado previamente por alguns dos integrantes do grupo, né? Alguma das duplas integrantes do grupo. Tá bom? Ok. Obrigado, professor. Professor, Esse aqui é só um exercício. A gente não vai exigir que seja já o do trabalho. Tá? Esse aqui é um exercício para a gente dar feedback para vocês. Tá? Professor, pode falar. O seminário e o projeto final não pode ser feito em dupla? Olha, poder pode, mas dá trabalho, principalmente o jogo final. O jogo final dá muito trabalho, me parece. Tá? Mas pode. Dupla dá conta também. Acho que dá conta, tá? Não sei se vai dar conta, mas acho que dá conta. Beleza. Tá bom? Vou passar o slide aqui, tá? Então, esse aqui, pessoal, eu tenho um outro exemplo aqui, um exemplo de guerreiro polinésio, né, aqui na espartana, aqui, né? Aspectos positivos. Seu pai ficou inconsciente numa pesca no oceano e ele teve de remar sozinho no barco para salvá-lo. Ele era o exemplo para os seus da tribo, né? Então, né? Um jovem promissor e tal. E os jovens viam ele como um exemplo a ser seguido nas dificuldades. Ser o irmão mais velho, olha que um arco para o NPC. Ser o irmão mais velho pega sempre no seu pé, mas ele decide sempre com a cabeça, né? Então ele é um cara mais cerebral, né? Lembra do Ryu e do... né? Quem, né? Então, aspectos negativos. Esse lado é muito importante, pessoal. Positivo e negativo, exatamente no negativo é que o poder faz sentido, né? Em geral, a história, inclusive pessoal, quando é que a pessoa precisa de mais recursos e trabalhar na parte negativa dela? Não é na positiva, é na negativa. Então, a parte negativa é a que faz sentido no contexto de
poder, arma, entendeu? De habilidade, de coisa que ele se armou, né? Porque ele tem uma fraqueza lá. Mesmo com toda a atenção e amparo da família, ele é cabeça quente e briguento. Sofre com enjoo e alto mar. Ok, então não é bom navegador. Tem pesadelos recorrentes, então pode ser que ele tenha uma nave de voo, né? Ou um super robô que ajuda. Mas guerreiro, né? Tem pesadelos recorrentes de quando for atacado por tubarões quando jovem. Então tem essa lembrança de tubarões, tá? Então, de repente, alguma nadadeira, alguma coisa assim especial, né? Ok. Continuação do exemplo, né? Aspectos visuais. Aspecto potente, né? Físico potente, agilidade, suavidade, ele é ágil, né? Só que ele não tem armadura, né? Homem simples, carrega utensílio, tem uma mochilinha, né? Certo? Rosto que repercute, né? As emoções e a dureza da vida, tá? Mas ele não é um cara muito emotivo. Alternativas. Sempre é importante ter alternativas no design, né? Pelo arco histórico. Então, uma alternativa, né? Ficou complexado depois de perder uma prova de demonstração do colégio da tribo, sei lá, na adolescência, ou então perdeu, foi humilhado, ficou complexado. Nunca sai da memória isso, pelo irmão, por exemplo, né? Numa disputa com a tribo rival, outro, né? Outro. Primeiro, segunda alternativa. Numa disputa com uma tribo rival, tornou-se prisioneiro. E ele é um guerreiro, mas ele é vassalo, porque ele é prisioneiro. Então, um outro jeito de se expressar e de se desenvolver, né? NPC, sugestão, né? Ele tem um romance desde a infância, né? Uma guerreira lá, filha do feiticeiro, sei lá. Queria ser guerreira, mas por ser mulher não teve oportunidade. Por isso, ela não conseguiu ser uma guerreira, mas aí ela, pela dificuldade, pela limitação, ela desenvolveu a habilidade de magia, encantamento, ela tem uma clava Aeon, não sei, né? Aí cada um inventa o que quiser, né? Quais seriam as alternativas para o NPC? Então, segundo essas duas alternativas aqui, tá? Então, o NPC, né? Outro ou ela mesma, ok? Desenvolve o arco, né? Então, o principal, alternativas e o NPC idem, tá bom? Ok. O que submeter no Moodle, pessoal? Desse exercício. Né? Plot é só um extrato. Narrativa é uma coisa que tem que ter, vai explicar lá só sobre isso, né? Narrativa tem que ter ideia de como o mundo vai desenvolvendo e como a gente, como ele sai, como ele entra, como ele sai, e o mundo daquela época. E esse arco que vai sendo contado, isso é narrativa. O plot não é isso, não. O plot é apenas que faça sentido do personagem, né? Então o cara aparece lá, bad boy, né? O clã e tal. Não, tem que ser. Por que ele é assim? O cara aparece uma lança aqui, por que ele tem a lança? Né? Descalço, ou a pessoa aparece com duas armas, um canhão, por que aparece esse canhão? Então, esse plot você explica aquele momento, aquela foto, né? E tanto do caractere quanto do NPC, e descreva, né? Pela pose, inclusive, né? A gente viu no slide anterior, você pode descrever a personalidade dele. Storyboard, isso sim. Sem ter o personagem detalhado, de desenho, você tem que imaginar como é que seria o gameplay, porque se você conta uma narrativa, bota lá uma espada, é porque ele vai lutar de espada, é um arco e flecha, ele tem uma lança, ele tem duas armas, ou ele não tem nada, mas ele tem habilidades, então tem que ter uma ideia de o que vai fazer com essas habilidades, ou as armas que fazem contra as habilidades. Por isso, descrição das forças e das fraquezas dele, né? Armas, poderes, golpes, habilidades. Né? Biotipo, o desenho. Puxa, professor, eu tenho dificuldade. Não, biotipo é só, biotipo é só descrição, né? Eu peço que entregue um design. Mas não precisa ser digital, pode ser manual, mas tenho dificuldade. Tudo bem, então você pode usar figuras de caracteres de outros jogos e esboça, se preferência, desenhando como seria o traje dele. Não é um traje de jungle aí, mas é um traje da cidade. Não é um traje da cidade, é um traje da elite, né? Do Bruce Wayne, né? Então vai ter uma armadura assim, porque ele tem lá um momento lá que ele tá no século XXI, mas ele volta para o século XVII, né? Tá? Transposição, não sei. Aí cada um esboço, né? Tá bom? E o design com a variação. Se você, né, colocou dois tipos de
variação, tenta fazer uma ideia de como é esse design dele, esse esboço de design nessa variação, tá? Nestas variações. Esse slide tá entendido aqui, pessoal? Isso é a entrega, tá? Isso aqui é o que eu vou dar feedback, né? Aqui vai faltar a narrativa, né? Tudo bem esse slide? Tudo bem? Tudo bem? Tá bom. Bom, pode falar. Tá bom. Não, ia falar tudo bem. Ok. Então, pessoal, só para finalizar, né? Vamos trabalhar essa aula aqui, né? Então, design, bons caracteres, jeito de escrever, né? Tá? Personalidade, alguns caracteres listados, várias, não achava feminino, então eu tive que procurar uma lista só de femininos, tá? Metáfora do Batman lá, né? Certo? Nier Automata que eu usei no... Nier Automata era interessante, pessoal, por causa da diversidade literária que ele tem, né? Mais uma coisa de caracteres icônicos, tá? O do Zelda, né? Aqui o exemplo de design, né? Estruturado, né? A gente já viu os detalhes, mas aí eu peguei de um livro aí, o cara listou as coisas, então eu copiei ele, né? God of War, né? Usei várias coisas do God of War, tá? God of War é um case bem interessante, porque ele, a figura de pai com filho, fez muitos... Porque a ideia dos games para adultos, como esse, né? O pessoal de 24 anos começa a jogar, mas pegou muita gente. Pegou muita gente. Tá? Pegou muita gente essa ideia de, puxa, eu não estou preparado para ser pai. Ou eu sou pai já, mas não, cara, não estou ligando com meu filho. Foi bem legal, foi um arco... Foi uma sacada bem interessante do designer, né? De pegar as pessoas, os jogadores e os comentaristas, que muitas vezes são jogadores também, né? Os YouTubers ou comentadores de YouTubers, né? Ou programa, bom, sei lá, apresentadores, e o pessoal se viu mesmo no Kratos, tá? Tá bom? É isso, pessoal. Então, esse negócio aqui, eu não vou... Eu vou colocar no slide e vou deixar 2 semanas para vocês entregarem esse exercício. Então, só um entrega, hein? Bota o nome dos dois, lógico, né? Tá? E eu dou feedback para os dois, tá? Para quem entregou e repassa para o outro. Show? Tudo bem? Tá bom. Então, boa noite, hein? Tá? Boa noite.